Sejam bem-vindos ao Linha de Golo, como sempre, todas as sextas-feiras aqui na Newman e a partir de agora também para Angola. Um abraço para Angola, é a estreia da Newman em território angolano e por isso também prometemos brevemente conteúdos exclusivos sobre o Girabola e sobre o futebol angolano. Mas já podem aceder através do site newman.ao. Newman em Angola, a partir de agora, e também o Linha de Golo. Ora, Ricardo, o guarda-redes sem luvas, no Euro 2004, está no Linha de Golo desta semana. Bem-vindo, Ricardo. É sempre um gosto poder voltar a falar contigo. Agora é meu na Newman. E conduzido por ti. Obrigado. Muito obrigado. Ricardo, de 1 a 10, que nota dás ao Euro 2020, no geral? Para mim qualquer coisa de futebol é sempre 10, por isso. Então é bom, foi bom futebol, então, não é? É assim, só dou 9 porque Portugal não ganhou. E Portugal podia e merecia, tal como outras seleções, estar lá. São pequenos detalhes, como sabes, que fazem a diferença. Claro. Mas foi um Mundial num formato diferente, onde as pessoas responsáveis também coincidiram numa opinião que eu já tinha, que isto para algumas equipas foi duríssimo, foi mais duro para algumas equipas do que para outras, pelas deslocações, no fim de um ano muito exaustivo, depois obrigar também a muitas deslocações, não é fácil, mas acho que correu da melhor maneira possível na sede que as pessoas tinham novamente de futebol, de estar presente no futebol. E eu acho que teve um campeão digno, justo e onde ficou bem patente o que é o trabalhar depois de um embate brutal de um país que estava habituadíssimo a estas fases finais, ter sido visto de fora de uma competição destas e voltou com uma força tremenda. Incrível, não é? Incrível. Achas que esta Itália de Mancini deixa aqui um legado em termos de modelo de jogo, em termos de ideia? Sincero, eu acho que eu habituei-me. Tu és um bocadinho mais velho que eu, mas já estou a trabalhar. Só um bocadinho. Para mim, a Itália é aquela. A Itália que tinha o perfume grande. Era a Itália dos anos 90, de Baggios, Baresi, Costa Curtas. Ainda no outro dia me estava a lembrar dessa seleção, Itália 90, depois o Mundial 94, incrível, sim. Não era a seleção de Catanacci, não era nada disso. Era a seleção que defendia muito bem, era uma escola onde tem muito esse cariz de defender muito bem, mas que tinha um perfume ofensivo, que tinha uns caras, que tinha um margem, que tinha uma classe, que tinha... E esta seleção de Mancini, ele é dessa altura e não é por acaso, no meu ponto de vista, que foram buscar muitas das coisas. Ele e o Vialli, né? Pronto, que estamos começando em equipa técnica, assim, né? Viu-se, até por ele, fiquei felicíssimo pelas dificuldades que teve em termos de saúde também, conseguir recuperar desta maneira. Mas transportaram para esta equipa alguma... Eu acho que transportaram muitas das coisas. Espírito, né? Sim, porque a seleção italiana hoje em dia não tem nenhum Baggio. E para mim, naquela altura, o Baggio era uma coisa fora de série. Mas não tem, esta seleção não tem nenhum Baggio. Tem sim esse perfume ligado a muita malta nova, alicerçada em Chiellinis, em Bonuccis, onde agora começam a aparecer uns Varellas. E isto é sinónimo de que pararam para pensar e pararam para ver que também o melhor que tem é ligado a esse perfume dessa Itália. E isto para nós é uma pena, para nós portugueses, porque isto mete aqui um outsider mais forte ainda, porque é uma seleção com muitos pergaminhos e que, a meu ver, encontrou aqui uma fórmula que não vai ser nada fácil de bater nos próximos anos. Deixa-me lá elevar aqui a dificuldade das perguntas. E a seleção nacional de 1 a 10? Tu deste 9 ao Euro em geral, porque Portugal não ganhou? Eu acho... Nós não somos as melhores pessoas para avaliar, porque para mim a melhor seleção sempre é a nossa. E digo isto do fundo do coração, não digo quando ganha, digo quando não ganha também. Porque eu sei que são, volto a dizer, pequenos detalhes que fazem com que nós não consigamos lá estar. E este ano foi um ano desses.
Nós podemos recuar há 5 anos atrás, quando fomos campeões da Europa. Esses detalhes, muito caricatos na altura, levaram-nos a que a nossa qualidade fosse premiada com uma seleção de campeã europeia. E foi a primeira vez que uma seleção ganhou um europeu com 3 pontos numa fase de grupos, onde só tinha ganho um jogo, onde o resto tinha sido, percebes? As pessoas não se podem esquecer disso, que também nesses detalhes estiveram presos na grande qualidade que a nossa seleção tem e que, no meu ponto de vista, ainda tem mais hoje. E eu dou à nossa seleção por não ter ganho também, porque se tivesse ganho era 10, óbvio, mas é um 9,5, porque de facto nós fizemos tudo. Futebol defensivo, futebol não defensivo, diz o Fernando Santos, enfim, tem havido muita discussão à volta do estilo de jogo da seleção, do modelo que seja compreensível. O que é que tu achas? Olha, os números falam por si. Nunca a seleção marcou tantos gols como o Mr. Fernando Santos. E quando nós não ganhamos, lá está, volta a crítica normal, que eu acho que é boa quando é construtiva. Essa crítica normal é boa. Agora, quando é criticar por criticar sem fundamento, essa não serve para coisíssima nenhuma. Agora, o Mr. Fernando Santos habituou-nos a este tipo de jogo, a este tipo de como é que eu hei de dizer, de formações perante adversários desta valia. Depois, se jogas com um triângulo invertido ou não no meio campo, se jogas com 2 médios defensivos ou com 2 médios ofensivos, o que importa, no meu ponto de vista, é que os jogadores que entrem saibam desempenhar tudo aquilo que é necessário em determinado momento. Nós, por exemplo, exemplificando no jogo com a Alemanha, a Alemanha ganhou-nos o jogo na primeira parte e onde, para meu espanto, não é só, muitas das vezes, o treinador não estar a conseguir ler aquilo de imediato, o que estávamos a passar. Eu, como ex-atleta, ainda vejo muito para parte do atleta. Dentro do campo, nós sabemos quando tínhamos 2 médios defensivos e um médio mais ofensivo, estávamos a jogar com um triângulo normal. Dentro do campo, principalmente os mais velhos, e quando eu digo mais velhos, isto não é nenhuma crítica, é sim construtiva. Por exemplo, olhando para um Pep com 37 anos, 38 anos ali, apercebendo-se que eles tinham 4 jogadores metidos no nossa defensiva, nos nossos 4 jogadores também, e com o médio ofensivo a chegar, obrigou instintivamente os nossos laterais a fechar um bocadinho e a largar as bandas, que era onde eles nos estavam a matar, a obrigar muito, quer o Rafa, quer o Nelson, a muitas deslocações, muitas das vezes sem conseguir chegar à bola. E era uma coisa simples, e nós estávamos a ver de fora, era um grito para dentro do campo. Quem estava dentro do campo, independentemente do treinador não o fazer, ou não o estar a ver naquele momento, em sentido figurativo, o Pepe agarrar pelos colarinhos ali a um médio defensivo e plantá-lo ali no centro dos defesas. Para quê? Para obrigar a nossa defensiva a alargar-se um bocadinho para não haver essa superioridade. Claro. E isso levou-nos muito tempo. E a Alemanha, mesmo nós marcando primeiro, a Alemanha teve sempre por cima de nós. E isso, em termos psicológicos, nos jogos de europeu e fases finais, faz muita moça. Faz muita moça. Agora, eu sou um admirador, confesso, do Mr. Fernando Santos enquanto treinador, enquanto homem e enquanto e gostaste de trabalhar defensor. Com ele? Adorei trabalhar com ele. E as suas ideias, a sua maneira de ver o jogo tem muito a ver com aquilo que os jogadores também muitas das vezes conseguem transportar para o campo. E às vezes nós sabemos, por muito empenho, muita dedicação, não consegues executar aquilo que nós queremos. Porquê? Pelo valor do adversário também. Porque eles também estudam, eles também correm, eles também treinam com os melhores do mundo. Sim. E nós nunca nos podemos esquecer que do outro lado estamos a defrontar grandes equipas também. Ricardo, o Donnarumma foi o primeiro guarda-redes a ser eleito o melhor jogador de um Euro. O que te pareceu esta escolha, e se o Euro tivesse um prémio para melhor guarda-redes, que não tem, quem é que teria sido para ti? Teria sido também o Donnarumma ou não? Vimos um europeu de excelentes equipas, excelentes jogadores, excelentes guarda-redes. O Donnarumma é um
eu acho que foi merecido e acho que abre aqui outros horizontes também. Porquê? Porque o guarda-redes cada vez mais, ainda bem, está incluído como jogador e não só como guarda-redes. Ainda há pouco estava a falar com um amigo, eu no meu tempo jogava um pouco assim, era mais um jogador e me chamavam um maluco, hoje em dia já é obrigatório ser assim. Felizmente o guarda-redes, as pessoas começam a ver, é parte integrante na tática da equipa. Não joga sozinho, joga com a equipa, faz com que a equipa jogue também, muitas das vezes faz com que a equipa suba um bocadinho mais no terreno para ser ele o primeiro a alimentar esse ataque. E o Donnarumma personifica, com 22 anos, vejam bem, com 22 anos e já a jogar ao mais alto nível há 5 ou 6 anos, esse tipo de guarda-redes, um guarda-redes que não é, digamos assim, não é dos meus preferidos em termos de qualidade técnica de pés, mas cresceu muito, também devido à sua estatura. É um jogador que enche as medidas de tudo, porque dentro dos postos, fora dos postos, nos duelos individuais, e na decisão que teve neste campeonato da Europa também, acho que foi mais do que merecido essa distinção. Agora, não nos podemos esquecer que tivemos grandes guarda-redes neste europeu, com grandes desempenhos. Mas curiosamente não foi escolhido o menos batido, né? Que foi o Pickford, porque curiosamente não foi... É esquisito também olharmos e eu sou sincero, eu não sou... para mim todos os guarda-redes têm um valor tremendo, mas se pudéssemos pôr numa escala, o Pickford para mim era o guarda-redes que estava atrás de muitos de todos os outros, porque não é um estilo com quem me identifico, é um guarda-redes muito atabalhoado, é outro tipo de... Em brincadeira havia um amigo meu que dizia que a Inglaterra arriscava-se a ganhar um campeonato da Europa pela primeira vez sem guarda-redes, e isto também já era longe demais. Agora, o nosso Cristiano foi o melhor marcador do europeu. E nem sequer entrou no 11, é verdade, incrível. Vale aquilo que vale. Ricardo, virando agora para Portugal, a época oficial começa daqui a poucas semanas, quais são as tuas expectativas? O Sporting campeão parte em condição perante os outros rivais, tudo por igual? Olha, o que é que parece? Não, parte em desvantagem ou vantagem, como queiras ver. É que o ano passado, no meu ponto de vista, partiu em vantagem. Porque as expectativas não eram as que foram, as que se enrolaram, assim, que vieram a cabo no fim do ano. O Sporting é um clube que, historicamente e pela grandeza, está sempre a jogar para o título nacional. Embora o discurso tivesse sido jogo a jogo, mas a história obriga-te a que o Sporting joga constantemente para o título nacional, em qualquer desporto, em qualquer modalidade. Agora, por toda a história recente, já não é tão recente como tal, mas nós sabemos a moça e o impacto que teve na vida do clube, no cotidiano do clube, até em termos financeiros, era quase como uma equipa grande outsider, onde não se previa, ou melhor, as pessoas pensavam, quando o Sporting começou a crescer e que chegou à liderança, mais tarde ou mais cedo estes miúdos vão cair. Mais tarde ou mais cedo, para a semana... Havia sempre essa sensação, não é? Sim, claro. E quando deram por ela, o cair já tinha que ser um trambolhão gigantesco, porque já não chegava ao cair só. E por isso é que eu digo que este ano parte em vantagem por um lado e em desvantagem do outro, que esse fator, digamos, de surpresa, digamos assim, não é bem o termo, mas pode-se rotular assim, já não é tanto. Agora, que fizeram as coisas fantasticamente bem, conseguiram, no meio de tanta juventude, até ligada à sua equipa técnica, com jogadores experientes, conseguir formar um grupo de trabalho coeso, fortíssimo, que esse é o segredo. E aquilo que eu acho que neste momento temos é uma liga que se queira melhor. Se me perguntares o que é que eu desejo, gostava que a nossa liga fosse igual às melhores, e infelizmente ainda não é, por razões extra-futebol, porque em termos de futebol nós somos iguais ou melhores que todos os outros. E onde eu, desculpa que te diga e que afirme estas coisas, e já o disse em direto também, eu como ex-atleta, nós também temos muitas responsabilidades como atleta e temos muitos deveres. E as nossas responsabilidades como atletas são os deveres de temos de promover a nossa atividade do melhor que sabemos. E nós ainda temos atletas que não promovem da melhor maneira a nossa modalidade.
temos dirigentes que não promovem da melhor maneira, temos árbitros que não promovem da melhor maneira, porque nós temos que ter a noção das responsabilidades que temos e temos que as assumir. E enquanto não houver, se nós não conseguimos ir lá pelo diálogo, pelo bom senso, temos que ir lá pela maneira que existe na sociedade, que é as maneiras punitivas. Enquanto a punição não for exemplar para tudo aquilo que nós não queremos no nosso futebol, nós vamos continuar a fazer isto. Eu pergunto-te uma coisa, digo-te, em Inglaterra tu precisas dizer aos jogadores que se levantem, que não se atirem para o chão? Tu vais não, já é cultural, já é cultural. É cultural. E quando a gente diz, não, mas em Portugal é cultural, a ti nós temos que nos agarrar às coisas más por ser cultural? Eu acho que não. Porque é que nós, se nós não vamos lá da melhor maneira, é ver os melhores exemplos, temos que ir pelas medidas punitivas. Porque é que nós temos castigos a atletas ou a treinadores de 700 euros, 1000 euros, do jogo? Porque é que não se castiga um treinador quando faz as neiras em 50 mil euros? Porque é que não se castiga um jogador que agride outro com 10 jogos? Sabe porquê? Porque as pessoas têm medo de assumir o que tem que ser feito para quê? Para termos uma liga competitiva. Nós não podemos ter medo de punir quem não cumpre as regras. Porque se nós tivermos essa atitude, se nós tivermos um grau de exigência elevado, se um treinador, por cometer erros atrás de erros, a falar, a tratar mal, a ser expulso, a isso ou aquilo, se for punido severamente, vai começar a não fazer. Rui, porque é que nós vemos na Liga Europa e na Liga dos Campeões, mas os nossos árbitros lá fora apitam muito bem, os nossos jogadores até não caem tanto ou não fazem tanto estardalhaço. Porquê? Porque as medidas, mas lá é a doer. É a doer, até porque não fazem aqui. Qual é a diferença? Porque nós, rapidamente, habituamos-nos a isso e entramos pelos caminhos, no meu ponto de vista, direitos. Enquanto assim não for... Ricardo, questão cultural também tem a ver aqui com o jogo, portanto, quando vemos aqui um jogador a transferir-se de um rival para outro rival, e temos aqui o caso do João Mário agora recentemente, que foi para o Benfica, não é? De vez como normal, portanto, há países onde isto acontece, falaste em Inglaterra, acontece, em Itália acontece, aqui em Portugal ainda se faz aqui um caso, ou fazem-se casos deste tipo de situações. Como é que tu vês estas trocas, estas transferências? Eu acho que se faz mais casos, começa a ser mais normal, como é óbvio, já é normal disto há muito tempo. Em Portugal ainda se agarra muito... Eu acho que neste caso é um jogador que foi formado no clube, teve muitos anos, apesar de ter saído há alguns anos, mas foi formado num clube e é a maneira como se processou. Porque o Sporting mostrou interesse em ficar com o jogador, eu não conhecendo os contornos nem de contratos. Sim, só estando de fora, né? Mas claro. O Sporting demonstrou esse interesse perante o Inter de Milão, fazendo uma proposta, e é a maneira como se faz. Ao fim e ao cabo, vamos a saber que o jogador, então, o clube rescinde, o jogador fica livre para poder assinar por outro, e neste caso era um rival do Sporting. Eu acho que foi pelos contornos, porque se fosse de outra maneira, se imaginemos que o Sporting fez uma proposta ao Inter e o Inter não aceita, ou o jogador não aceita as condições salariais para assinar pelo clube, que está no seu direito, e outras questões também, e outro rival consegue fazê-lo, eu acho que não tinha tanto este rótulo tanto impacto, como ganhou. Né? Sim, tanto claro, impacto, porque era um clube que tem mais poder financeiro para convencer que era o clube vendedor e o jogador, e a cair mais na parte do adepto. Agora o sportingista não gosta de ver o jogador que gerou amor ao seu clube e que agora está no rival. Isto são coisas mais de adeptos. Agora, isto tomou, no meu ponto de vista, estes contornos pela maneira como se processou, que eu acho que não aos nossos olhos não foi a mais correta, digamos assim. Não estou a dizer isto que fizeram por caminhos travessos, não é nada disso, é pela maneira como o João Mário saiu do Inter para assinar por outro clube. Por isso é que eu acho que tomou, e o Sporting sentiu-se também na obrigação e bem de agora de agir perante essa cláusula que existe. Não sei se vai ter razão, se não vai ter razão, mas são casos destes que, como eu te dizia,
que ocupa-nos muito mais tempo o chamado fora do campo do que aquilo que nós queremos, que é dentro do campo, que é ver os meus jogadores a desempenharem. Agora, se me perguntares a mim como adepto do Sport, como gosto do Sporting, gostava de ver o João Mário muito mais a jogar no Sporting do Benfica, porque sei que é um excelente jogador e vai dar uma mais-valia ao Benfica. É isso que eu te ia perguntar, faz sentido João Mário no Benfica na ideia de Jorge Jesus? Um treinador que o conhece bem, o jogador conhece o treinador, vai para um clube que sabe que também em termos de grandeza é similar, e por isso eu acho que é uma grande mais-valia pela sua qualidade como jogador, é tremendo. Muito bem, Ricardo, foi um gosto ter esta conversa contigo. Acho que prolongávamos aqui, né, para falar aqui de futebol e falar daquilo que gostamos, não é? Mas foi um gosto. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado mais uma vez, agradecer-te o convite, estar aqui um bocadinho a falar contigo. Um abraço, já sei que agora para Angola também sim, lá gente exatamente, que nos adora e que adora futebol. Um abraço para eles também e continuação de um bom site, deste bom teu programa, boa onda e obrigado pelo convite. Muito obrigado, Ricardo. Um grande abraço, sempre gosto de falar contigo. Ficamos então com Ricardo, o antigo guarda-redes do Sporting, Boa Vista, Seleção Nacional, uma grande carreira enquanto guarda-redes e agora também por outros caminhos. Vamos vendo o Ricardo também semanalmente enquanto comentador da televisão e desejando sempre as maiores felicidades no mundo do futebol, na perspectiva positiva. Fica então com a Newman e voltamos com um novo Linha de Golo na próxima semana. Um abraço.